surgiu o Espiritismo no Brasil? Por que alguns termos que são usados? Então, na primeira semana a gente teve o Jefferson. Jefferson era mestre em ciência das religiões. Ele veio tratar sobre a chegada do Espiritismo no Brasil. Ele falou sobre o último censo que teve em 2010, um pouquinho de crescimento aqui e ali do espírita. Nós, espíritas, e principalmente os dirigentes de centros espíritas, como é que eu vou tratar esses dados? Como é que eu vou tratar o público? A gente percebe que hoje é a época da informação. As pessoas buscam informação, as pessoas querem aprender, as pessoas querem descobrir, querem algo prático na vida dela. Só que também querem fugir um pouco da responsabilidade, querem um pouco receber as coisas de graça, né? Então, nós espíritas precisamos, ao professar a nossa escolha religiosa, filosófica, precisamos trazer esses conteúdos históricos para compreender por que o movimento espírita no Brasil é um pouco diferente das origens na Europa. Porque lá surgiu ciência e filosofia, porque aqui tem um viés religioso, um viés assistencialista, e história tem muita. Se a gente fosse aqui departamentalizar, dividir a história, se a gente fosse buscar, por exemplo, o porquê dos hospitais psiquiátricos originalmente serem espíritas, a gente teria rios de informações. Então a gente setorizou em 5 semanas, na origem, trouxe a semana passada o surgimento da febre da Federação Espírita Brasileira, como é que ela aconteceu mais ou menos. Hoje nós estamos com o seu Ismael e ele vai comentar para a gente sobre os congressos espíritas que teve no Brasil. Será que a gente teve no movimento espírita algumas dificuldades de compreensão, né? Tem movimentos da Aliança, por exemplo, aqui em São Paulo, da USE, da Federação. Por que acontece esse tipo de coisa, né? Quais foram alguns nomes que fizeram com que o movimento espírita se sedimentasse? Fulano Pires foi um, Caio Barchuta foi outro. Então a gente tem um pouquinho de história aí interessante para ser contada. E o Sr. Ismael hoje vai trazer essa história dos congressos. Fique à vontade, até para perguntar, não vai explicar o assunto. A ideia é a gente apresentar um pouquinho essa descoberta e ver o que mais de informações interessantes que a gente pode extrair da nossa história, que expliquem por que hoje nós temos um movimento espírita do jeito que ele está. Então nós vamos fechando os nossos olhos nesse instante, para entrarmos em contato conosco mesmo, entrar em contato com a nossa essência divina, o Espírito, que somos nós, mas numa consciência mais ampla, uma consciência espiritual. E nesta consciência espiritual nós promovemos a nossa união com os mentores da casa, com os mentores espíritas, com os espíritos amigos de outras vidas, ou ainda desta vida, mas que já fizeram a mudança de vestimenta física. Vamos pedindo que eles nos envolvam com muito carinho, envolvam o Sr. Ismael com muito carinho, que a gente consiga conversar essa noite sobre essas informações, que a gente entenda algo de produtivo para modificar a nossa vida, a quebra de alguns preconceitos que a gente às vezes tem, para que desse nosso discurso de hoje, desse nosso trabalho de hoje, a gente saia daqui renovado e leve conosco mais um pouquinho de informações, mais algumas sementes para semearmos no caminho. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Allan Kardec, Sr. Ismael. Boa sorte nas palavras do Senhor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos uma quantidade enorme de entidades. Se nós formos ao André Luiz, ele fala que cada um de nós, onde estiver, tem no mínimo 10 espíritos à sua volta. Se nós estivermos na Praça da Sé, temos uma quantidade de entidades à nossa volta. Se estivermos dentro de casa, no banheiro, temos essa quantidade. Na beira do rio, onde estivermos. Portanto, é por esse motivo que nós devemos ter muito cuidado com o nosso pensamento, para que não sejamos envolvidos por essas entidades. Nós nem sabemos como isso acontece, mas muitas vezes estávamos tranquilos, daí a pouco o nosso pensamento
dá uma corrida para determinadas coisas, nós ficamos pensando só no mal, querendo o mal, praticando mentalmente o mal, né? E é por isso que muitas vezes que nós sofremos muito mais pelas falhas do nosso pensamento do que às vezes pelos atos praticados pelas nossas mãos, pelos nossos pés ou pela nossa própria voz. Então, quando menos esperamos, sofremos. E essa realidade é que nos coloca diante desse estudo maravilhoso que é o Espiritismo. Só que o Espiritismo, o tema sobre o qual nós pretendemos conversar, os primeiros congressos espíritas brasileiros, né? É claro que sendo uma doutrina que tem como base o tripé filosofia, que é a verdade do pensamento e das ideias, a ciência, que é a verdade da experimentação e da prova, e a moral, ou a religião, melhor dizendo, que é a verdade da moral e da fé. Logo, o Espiritismo está em cima desse tripé que é de importância fundamental: ciência, filosofia, ciência e religião. Quer dizer, a verdade de cada um desses elementos. Por esse motivo, é claro que, como se trata de alguma coisa muito profunda e que é de fácil conhecimento de qualquer pessoa, basta que queiramos. O Espiritismo tem essa maravilha: você não precisa fazer curso de doutor para aprender Espiritismo, não precisa nem aprender a ler, basta aprender a ouvir, o que é muito bom. Mas nós não podemos falar sobre o Espiritismo sem colocar a pessoa fundamental para o desenvolvimento desta doutrina no Brasil. Eu, na verdade, dei uma olhada em 3 livros: Comentários Evangélicos, que é coordenado pelo Edgar Armon, como Edgar Armon foi um dos criadores da USE, da Federação Espírita, né? E ele escreveu esse trabalho, no qual tem um trecho sobre Bezerra de Menezes e a difusão da doutrina espírita. Um outro livro também que eu li, J. Herculano Pires, que é um grande estudioso do Espiritismo, O Apóstolo de Kardec, escrito pelo jornalista Jorge Rizzi. E um outro livro escrito por Antônio César Perry de Carvalho, Chico Xavier, O Homem e a Obra. Esses 3 livros têm algumas coisas, ainda inclusive em contrastes, porque há algumas declarações feitas num trabalho que no outro é feita de outra maneira, os nomes se modificam. Mas o que temos de importante, na verdade, é que o desenvolvimento dessa doutrina Espiritismo está intimamente ligada ao homem chamado Adolfo Bezerra de Menezes, né? Que foi médico, jornalista, político, mas fundamentalmente foi uma pessoa muito consciente do seu papel na sociedade. Ele não se utilizou do seu conhecimento para enriquecer, para pisar sobre os outros. Ele era uma pessoa que sempre estava pronto a ajudar, né? Nós sabemos que o Espiritismo, em razão de trazer esse conhecimento muito grande, ele foi perseguido inicialmente. Há registro desses livros sobre o auto de fé, em que os livros espíritas, os livros de Kardec, tinham sido levados para a Espanha por um francês, que era um livreiro. Ele montou uma livraria e levou para Barcelona, montou essa livraria. Quando descobriram que ele tinha esses livros do Kardec, livros espíritos e outros livros, o que acontece? Eles se reuniram com força da religião, queimaram tudo aquilo ali em praça pública, em Barcelona. Chamou-se esse ato do ato da fé, que está lá na história. Então é duro, você traz uma coisa nova para a pessoa pensar, não vamos modificar. Do jeito que está muito bom, ninguém quer modificar coisa alguma, né? Isso foi em 1861, faz tempo para chuchu. E em seguida houve também um outro processo, chamado Processo dos Espíritos, que aí já aconteceu em Paris, em 1875, quando o promotor público de Paris resolveu processar
alguns daqueles pesquisadores que seguiam a obra de Kardec. Eles queriam apagar definitivamente essa doutrina espírita, que não foi inventada por Kardec. Kardec é apenas um ser humano mais preparado, um espírito escolhido para aquilo que as pessoas achavam que era coisa do outro mundo. Ele dizia: não, é desse mundo. E fazia as suas perguntas, fazia um trabalho de pesquisa muito séria e foi registrando aquilo ali. Então Kardec não inventou o espiritismo, ele registrou aquilo que os espíritos trouxeram para ele. Isso já é um conhecimento que modifica o sistema das religiões da Terra. Cada religião da Terra é feita por um corpo de artigos estabelecido pelos homens. São os homens que fazem as religiões na Terra, todas elas sem exceção. Então eles montam e a religião tem que ser dessa maneira. E ele disse que foi ordem divina, ponto final. E ninguém pode acreditar. Ainda hoje mata-se gente por não acreditar nessa ou naquela religião. Como é que você pode então ser uma pessoa sensata, religiosa, né, amiga, fraterna, se você mata aquele que discorda de você? Então você, na verdade, não tem nada de sensibilidade humana. Você é uma pessoa que anda como os selvagens, né? Um detalhe: o selvagem só mata para sobreviver, para se manter vivo. Mas o ser humano não. Ele mata, prepara, embosca e faz desaparecer as pessoas à sua volta. Os governantes fazem isso, as religiões fazem isso, sempre fizeram, né? Então o que acontece? Na revista Espírita, de 1861, Kardec menciona, essa é a primeira vez em que se fala no Livro dos Espíritos. Em 1861, Kardec, na França, ele recebeu um pedido vindo do Rio de Janeiro para que ele enviasse para o Rio de Janeiro o Livro dos Espíritos. Foi a novidade. O livro de 1857 veio trazer muita novidade, e já em 61 ele recebeu a primeira correspondência do Rio de Janeiro pedindo a ele que encaminhasse para o Rio, se possível, um Livro dos Espíritos. E é o próprio Kardec que registra isso na Revista Espírita de 1861, né? E aí nós verificamos que, a partir desse momento, o Espiritismo começou a ser falado por algumas pessoas do Rio de Janeiro. O Bezerra de Menezes, cearense, mas morava no Rio de Janeiro, era médico no Rio de Janeiro, né? E tomou conhecimento disso aí em 1864. Quer dizer, 3 anos depois que o Kardec falou que tinha recebido uma comunicação do Bezerra pedindo o Livro dos Espíritos, esse Livro dos Espíritos deve ter chegado no Rio de Janeiro em francês, foi traduzido por um amigo do Bezerra de Menezes, que talvez estava identificado pelo Espiritismo, conheceu, fez a tradução e deu para o Bezerra de Menezes um Livro dos Espíritos traduzido em português. E o Bezerra de Menezes disse: pô, eu estava no centro do Rio de Janeiro, mas eu morava longe do Rio de Janeiro, ele morava na Tijuca, né? E ia para lá de bonde, naquele tempo de bonde atrasado, muito vagaroso. Ele falou: eu não sei se eu vou ler esse livro não, né? Aí sentou no bonde, mas a caminhada era muito grande, ele começou a abrir o livro e começou a ler. Ele falou assim: bom, eu acho que eu não vou para o inferno por ler um livro desse, mesmo porque eu sou um pesquisador das filosofias, isso aqui é filosofia. E ele começou a ler. Ele falou textualmente: eu acho que não vou para o inferno porque eu estou lendo esse livro. E aí ele penetrou o livro, foi dentro e ficou efetivamente envolvido pelo Espiritismo. De tal forma que, pouco tempo depois, no Rio de Janeiro, ele já como médico conhecido, era um médico dos pobres, que ajudava muitas pessoas, era respeitado porque ele tinha conhecimento. Na época que todo mundo estava atrasado, ele era uma pessoa formada em medicina, né? E ele já se declarou espírita. Ele foi um Deus nos acuda no Rio de Janeiro. Como é que para médico
Ele conhecia todas as religiões, ele tinha lido a história das religiões, escreveu a Bíblia todo dia, começou a ler a história das religiões. E quando o livro dos Espíritos chegou em suas mãos, ele também devorou e conheceu aquilo. Era uma pessoa, um pensador. E com um pouco mais de tempo, ele se declarou à sociedade católica, na época, no Rio de Janeiro, que ele, na verdade, tinha um pensamento espírita. E pedia que as pessoas, quando lessem o Evangelho, não apenas lessem para decorar, mas raciocinassem sobre aquilo. Então, ele foi quem primeiro se preocupou em fazer com que o Evangelho fosse lido e entendido, e não decorado, né? Mas foi um escândalo para as pessoas, né? A leitura que ele fazia desse trabalho era uma coisa que a religião não concordava. Ainda hoje nós temos problemas contra o espiritismo. Então, deve-se, no primeiro momento no Rio de Janeiro, a figura do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, os primeiros momentos de crescimento ou de divulgação da doutrina espírita, porque ele leu o Livro dos Espíritos e aí criou um centro no Rio de Janeiro. Eu tenho aqui o nome do centro, né? Centro, claro, nós sabemos que há sempre pressão para que não se crie coisa alguma. E ele disse que mesmo que a Constituição de 1890, a Constituição brasileira, a primeira Constituição brasileira, depois, né, ela era liberal, ela permitia a liberdade religiosa. Só que quando ele apareceu com o espiritismo, a pressão foi grande. Dizer-se espírita, você corria o risco de ser objeto de gracejo, de ser rechaçado pela sociedade, podendo ser até preso, dependendo da circunstância, porque começaram a arranjar problemas, dizendo que o espiritismo falava com o demônio e que esse negócio de passe era charlatanismo, você não, né? Pessoas que não eram médicos estavam tratando de problemas de doença das pessoas, sem usar remédio, etc. Então houve um número de problemas e ele, mesmo assim, ele manteve-se firme, né? E depois de ganhar esse exemplar do Livro dos Espíritos, ele passou a pensar como espírita. E, na verdade, teve que se colocar em choque com a sociedade carioca, manteve-se na doutrina espírita e que pese tenha perdido muitos amigos. Então, no primeiro momento, o espiritismo está ligado ao nome de Bezerra de Menezes. Foi o primeiro a dar aula no Rio de Janeiro sobre o Livro dos Espíritos, que ele tinha aprendido o Livro dos Espíritos. Precisava explicar para as pessoas, o primeiro a dar aula. Também foi um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira, que era no Rio de Janeiro, muito pequena ainda, não é? E até em 1889, quase 1990, quer dizer, o Kardec tinha morrido há muito tempo, e ele apareceu numa sessão do grupo Fraternidade, como se fosse um centro espírita, o primeiro grupo de fraternidade criado no Rio de Janeiro. E o Kardec falou, através do médium, no movimento espírita brasileiro, que o Brasil tinha possibilidade de crescer espiritualmente. E aí o próprio Bezerra de Menezes criou a primeira escola de médium no Rio de Janeiro. Então ele foi uma pessoa de uma visão extraordinária. É por isso que ele é chamado também do Kardec brasileiro, né? O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E veio também, além de chamar de médico dos pobres, porque ele dava tudo que tinha, era uma pessoa que estava sempre pronta a ajudar, ele também foi chamado do Kardec brasileiro, porque ele tinha muito conhecimento, ele estudava, não apenas ia montar a casa espírita, né? Criou a primeira escola de aprendizes do Evangelho. Depois do Livro do Espírito, ele introduziu o Evangelho segundo o Espiritismo e criou a primeira escola de aprendizes do Evangelho. Muito bem.
o Kardec, então, o Bezerra de Menezes, chamado Kardec brasileiro, foi quem deu esse primeiro impulso para o desenvolvimento do espiritismo, ajudando na criação da Federação Espírita Brasileira, né? E o espiritismo ficou ainda sob pressão das igrejas, principalmente do catolicismo. Mas o que tem isso com o tema de hoje, que é justamente os primeiros congressos espíritas brasileiros? Claro que depois que se descobre que o espiritismo tem verdades que precisam da ciência, que precisam da consciência, porque você trabalha com a filosofia e fundamentalmente precisa da fé, você trabalha com a religião. Claro que íamos seguir para criar algum congresso. E esse primeiro congresso espírita brasileiro, segundo os registros que nós temos, foi de 1881, faz tempo para chuchu, né? O primeiro congresso espírita brasileiro foi em 1881. Mas o que é o congresso? O congresso é justamente a reunião de pessoas, né? O congresso é uma reunião, efetivamente um processo de juntar as pessoas, de agregar-se para discutir um problema de interesse. Pode ser um problema científico, um problema artístico, né? Uma grande descoberta. Pode ser também um congresso de entidades de classe, pode ser um congresso de religiões, pode ser um congresso de juristas, pode ser um congresso de engenheiros. Então nós sabemos que para se conhecer eles fazem um congresso, reúnem-se para estudar os problemas principais. E o primeiro congresso que se deu no Brasil, o primeiro congresso brasileiro, foi realizado no Rio de Janeiro pela Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, que se deu no dia 6 de setembro de 1881. Olha, faz tempo, hein? 6 de setembro de 1881. Então, o primeiro congresso espírita brasileiro tinha a finalidade. Qual era esse primeiro congresso? Eles acharam que era bom, começaram a escrever algumas notas. A ideia fundamental era reunir grupos espíritas existentes na capital, no Rio de Janeiro, né? Para também, e até em outras partes do país, para que pudesse ter uma entidade nacional que pudesse falar sobre o espiritismo, né? Esse congresso foi criado Centro União Espírita do Brasil. Criaram um centro, eles chamavam assim. Era o Centro União. Mas qual era esse Centro União? Eles já falavam que essa união, esse centro criado, Centro União Espírita do Brasil, era para fazer a união de todos os espíritos. Ainda não havia tantas entidades como nós temos hoje, porque eles sabiam que tinham que se unir para poder ser fortes. Senão, se cada um fizer um pouquinho no lado, você queima esse, queima aquele desaparece, né? E a primeira instituição unificadora do movimento espírita foi justamente esse Centro de União Espírita. Essa instalação se deu através do Afonso Tortorella, no dia 3 de outubro de 1881. Logo depois do primeiro congresso, o congresso foi em setembro, em outubro eles criaram um Centro da União Espírita do Brasil para unir todos aqueles que tivessem conhecimento da doutrina espírita, para que ficasse forte, né? E pudesse efetivamente ser uma doutrina respeitada por todos. Mas, e aí os livros explicam que, infelizmente, depois desse primeiro congresso espírita brasileiro, esse centro que queria fazer a união dos espíritos, poucos que haviam no Rio de Janeiro e em alguns estados, desapareceu. Por quê? Porque havia luta ideológica. Tinha gente que queria um espiritismo religioso. Você vem da Igreja Católica, você quer um espiritismo religioso. E tinha os chamados espíritas cientistas, ou
científicos, se chama propriamente científicos, que queriam o Espiritismo nos moldes que o Kardec tinha estabelecido, com base na filosofia, que é a verdade do pensamento das ideias. Todos nós pensamos, quando nós pensamos, nós estamos fazendo filosofia. Não importa se nós estudamos ou não estudamos, sempre que nós pensamos e temos uma ideia, nós estamos trabalhando com a filosofia. Esse é um conhecimento. E o Espiritismo do Kardec mostrava que era baseado nessa filosofia. Tudo dependia do conhecimento. Mais ainda, para não dizer que o Espiritismo estava inventando mentiras, ele dizia que o Espiritismo também tinha base na ciência, porque a ciência também é a verdade da experimentação e a prova. Não pode haver ciência sem experimentar e sem provar. Nós sabemos que isso é assim até hoje, em qualquer lugar. E além disso, o Espiritismo tinha mais esse lado, chamado Espiritismo cristão, porque utilizava as máximas do Cristo, mate o próximo, mate mesmo, não fazia o próximo aquilo que naturalmente não quer que o próximo te faça. Né? Quer dizer, se eu não quero que alguém pense mal de mim, eu não posso pensar mal do outro. Isso é uma forma de você fazer justiça. Né? E aqueles que pensavam, os chamados cientistas do Espiritismo, queriam seguir essa informação do Kardec. Aqueles que queriam o Espiritismo religioso, não, eles queriam apenas que o centro espírita pudesse ter nome de santos, fotografias, e eles faziam um espiritismo misturado com as religiões. Né? E aí não houve possibilidade de se fazer essa união. Então, no primeiro congresso espírita brasileiro, depois não levou a lugar nenhum. Por quê? Porque havia os místicos que valorizavam a religião ensinando a doutrina espírita. E havia também os científicos que entendiam como o Espiritismo como ciência, filosofia e moral. Aí dissolveu. O centro da União Espírita no Brasil foi criado para unificar as pessoas, não levou a coisa alguma. Então começaram a estourar movimentos espíritas em vários lugares. No livro Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, ele mostra que, além da Federação Espírita Brasileira, que foi a primeira criada no Rio de Janeiro, nós temos ainda hoje. A Federação Espírita Brasileira tem sede em Brasília, uma sede linda. Né? É o senhor Mazotti, que é o atual presidente, uma pessoa muito boa. Né? Mas, além da Federação Espírita Brasileira, nós tínhamos naquela época, no Rio de Janeiro, a Federação Espírita Brasileira. Mas em São Paulo tinha Federação Espírita da Alta Sorocabana. Olha, a Federação Espírita da Alta Sorocabana, era uma região de São Paulo, Alta Sorocabana, criou-se a Federação Espírita. Tinha também em São Paulo a União Federativa Espírita Paulista, mas já era um movimento espírita. E tinha ainda também a Liga Espírita do Estado de São Paulo. E tinha também ainda a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, que eram casas que buscavam poder no movimento espírita. Né? E por último tinha também a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Essa Federação Espírita era presidida por Américo Montanini, e o secretário-geral era um homem que hoje está na história do Espiritismo de São Paulo e do Brasil, que é o comandante Edgar Arrum. Quem fizer curso aqui ou em qualquer lugar, vai descobrir que o comandante Edgar Arrum foi uma pessoa que fez um trabalho extraordinário para o Espiritismo. Né? Ele é um dos fundadores da USE, União das Sociedades Espíritas. Ele foi presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Só que, mesmo quando ele estava como secretário-geral da Federação Espírita, o livro conta assim que ele é que mandava na federação, não era o presidente. Ele era um homem sincero, muito mais de forte personalidade. Quem mandava na Federação Espírita do Estado de São Paulo, mesmo sem ser o presidente, era o secretário-geral, que era o Edgar Arrum. E o Edgar Arrum fez nascer a luz. Hoje nós temos União das Sociedades Espíritas que todos os anos há congresso para a unificação do Espiritismo e não há possibilidade até agora. Nós sabemos que não há. Né? Então, a União da Federação Federativa Espírita Paulista, a Liga Espírita,
Houve uma proposta do Edgar Armon, mas se nós tentamos até agora fazer uma reunião do movimento espírita, vamos tentar de novo aqui em São Paulo, vamos começar em São Paulo, vocês concordam que a União Federação, criamos a União Federativa Espírita Paulista, né? A Liga Espírita do Estado de São Paulo, a Sinagoga Espírita de Nova Jerusalém, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e vamos formar uma entidade só. Aí descobriram, na verdade, que o objetivo, o princípio, não era somente unir os centros espíritas que eles queriam, né? E difundir a doutrina. A coisa foi por água abaixo, porque eles achavam que a Federação Espírita queria engolir a união das sociedades espíritas. Guerra entre espíritos, guerra entre aspas, né? Então, tinha a Federação Espírita, tinha a Luz e a União das Sociedades Espíritas, e tinha também a Federação Espírita do Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, Liga Espírita do Estado de São Paulo. Eles queriam montar tudo isso aí e criar uma entidade maior. Foi por água abaixo, porque cada uma queria mandar, certo? Então, a União Social Espírita foi criada justamente para isso, mas não deu certo. O plano tinha por base 3 pontos, base boa, maravilhosa. Eu vou ler aqui, depois desse congresso: a regimentação de todas as entidades estaduais em torno da legenda unificadora, uma legenda só, o Espiritismo, todas as entidades têm que participar desse movimento, é uma entidade só. Levantamento censitário, o censo de quantos espíritas havia para o movimento espírita no estado todo. E 3, convocação do primeiro congresso espírita estadual, né, para arrematar esse movimento e montar efetivamente a unificação do movimento espírita em São Paulo, pelo menos. E houve o primeiro congresso espírita do estado de São Paulo de 1 a 5 de julho de 1947, já no começo do século. Os primeiros não deram certo, então em 1947 em São Paulo eles tentaram fazer através do primeiro congresso. A comissão de tese desse congresso, o primeiro congresso espírita do estado de São Paulo, foi do professor Herculano Pires, o grande espírita que desencarnou há uns 15, 20 anos atrás, deu uma contribuição extraordinária, que conhecia tudo de espiritismo, estudava, tem 82 livros espíritas, da doutrina espírita, né? E nessa reunião do primeiro congresso espírita do estado de São Paulo, a tese vencedora para a unificação foi do ex-presidente da Federação Espírita do estado de São Paulo, ex-presidente da USP, Edgar Armon. Ele sempre estava lá, ele tinha argumentação, né? Mas nesse momento a USE foi criada e o primeiro nome que ela teve foi qual é o primeiro nome que ela teve? União Social Espírita, a USE é hoje. Depois passou a chamar-se União das Sociedades Espíritas. E esse primeiro congresso espírita do estado de São Paulo foi realizado, né, sem que a Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro a revelia. É como se nós temos aqui no centro, nosso centro aqui, Centro Espírita Ismael, ele é federado, ele é um centro subordinado à Federação Espírita. Tem o número de registro dele, é o 193, subordinado à Federação Espírita. Ele tomou as providências sem dar bola, se mudasse o Espiritismo, né? E a Federação não tem importância. E o que aconteceu foi justamente isso. Nesse Congresso Espírita do Estado de São Paulo, foi realizada a revelia da Federação Espírita Brasileira, que estava muito confusa no Rio de Janeiro, né? As entidades doutrinárias convidadas a comparecer a esse Congresso de São Paulo se fizeram presentes, menos a Federação Espírita Brasileira. Esse primeiro congresso, esse primeiro congresso espírita do estado de São Paulo, eles resolveram criar mais um congresso espírita, o Congresso Brasileiro de Unificação Espírita.
como eles não tinham conseguido, com aquela união espírita, unir os grupos, agora eles criaram um congresso para tentar a unificação do espiritismo. Né? A gente sempre fala muito em amor, em fraternidade, mas o movimento espírita ainda é dividido, né? Uma visão silenciosa, ainda é como de resto as religiões, né? Todas elas têm os seus grupos, tem aquele cardeal que é mais ortodoxo, tem aquele que é mais liberal. Nós sabemos, no islamismo nós temos o islamismo que mata se você falar mal do coisa, tem outro que condena, mas tem um pouco mais de parcimônia. Então, o mundo inteiro é assim, e na verdade não são as religiões que são assim, são os seres humanos, nós é que fazemos isso. Eu não gosto dele, ele formou sua religião, não quero conversar com ele. Se ele fizer bem para mim é bem, mas eu não vou para ele não. Então, vamos conversar os dois para ver se a gente se entende e todos podem viver em harmonia. Não quero conversa com ele. Então, nós somos religiosos até certo ponto, né? Somos cristãos até certo ponto. Então nós sabemos que isso acontece, não é a religião que é assim, são os seres humanos que formam essa religião. Né? Então criou-se um Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. Está registrado no livro Herculano Pires, Apóstolo de Kardec, escrito pelo jornalista Jorge Rizinho. Né? Então, esse congresso foi promovido pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, quer dizer, a LUSE é que criou isso aí, sob a presidência de Garamond. Quem era o presidente da LUSE nesse tempo era de Garamond. Vamos tentar então fazer uma unificação. E nesse primeiro congresso brasileiro de unificação espírita, que se deu no dia 31 de outubro de 1948, 4 meses depois de ter sido criado a LUSE, né? Continuava caótica a situação do movimento espírita no país. Apesar da presença da Liga Espírita do Brasil, também tinha a Federação Espírita Brasileira, tinha a União Espírita do Brasil, tinha a Federação Espírita Brasileira, 2 entidades querendo mandar no Brasil. E particularmente em São Paulo a situação era mais dificultosa. Então havia divergência de conceito doutrinário. Um dizia que era dessa maneira, o outro dizia que era dessa maneira. Estava uma mistura, uma verdadeira guerra. Havia até uma coisa que eu descobri no livro, em que eles fizeram um acordo, instituições de dupla face. Nos dias pares, ela era uma casa espírita. Nos dias ímpares, ela era uma casa umbandista. Olha que coisa interessante, movimento espírita. Quer dizer, segunda, quinta, né, sei lá, fazia dias do mês, dia 1, 3, 5, você é espírita. No dia 2, 4, 6, você é umbandista. Isso feito no movimento espírita. No Rio de Janeiro funcionava a União Espiritista de Umbanda. Olha que mistura. O Espiritismo Kardec não estava aqui. Porque o Espiritismo é uma doutrina, né, com base na filosofia, na ciência e na religião. Ela não era Umbanda. Umbanda também uma doutrina criada no Brasil em 1909, muito mais recente, que eles são também reencarnacionistas. Eles acreditam que a gente desencarna, morre e pode retornar, tudo bem. Só que eles têm parâmetros de igreja. A Umbanda tem sagração, tem casamento, tem batizar, tem um mundo de coisas que o Espiritismo não tem. O Espiritismo é um conhecimento de cada um de nós como espírita. Tanto que o Divaldo Franco disse o seguinte, que é possível que no futuro nós tenhamos o católico espírita, o evangélico espírita e até o ateu espírita, quando cada um de nós se reconhecer como um espírito. Isso é um conhecimento extraordinário. Você é o que você pensa, tá certo? E aí no Rio de Janeiro havia a União Espírita de Umbanda e havia no Rio Grande do Sul a Federação Espírita de Umbanda. Eles misturavam espiritismo com Umbanda, não é? Então a mixórdia era muito grande. No livro Chico Xavier, O Homem e a Obra, do João Antônio Perry de Carvalho, ele fala assim que em nome do Evangelho
tem um artigo escrito nesse trabalho, que é a USE 50 anos. Quando a USE já fez 50 anos, né, o Chico Xavier foi chamado para escrever alguma coisa para o primeiro Congresso Nacional Espírita de São Paulo. Aí criaram outro congresso. Não era mais Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, que não houve possibilidade, em razão dessa dicotomia entre USE, Federação Espírita envolvia Umbanda, etc. Então, criou-se, em 1948, a USE liderou o primeiro Congresso Nacional Espírita de São Paulo. E houve uma mensagem do Chico Xavier aqui, né? O Brasil comparece cada vez mais o Espírito a serviço, renúncia, solidariedade, bondade para que Jesus nos ligou. Ele queria unir. O primeiro, só que esse congresso que está escrito no livro, a gente foi verificar nas pesquisas e verificou que em 1948, a USE, União da Sociedade Espírita, tinha esse Congresso Nacional de Espírita de São Paulo, e aqui embaixo, em 1948, a USE dá outro nome, o Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. Mas uma coisa é o Congresso de Unificação, que foi em 48, esse sim. Mas esse Congresso Nacional de Espírita de São Paulo, em 48, não houve. O que houve em 48 foi um Congresso Brasileiro de Unificação Espírita que não teve condições de prosperar. Pois bem, esse tema é um tema árduo, ele é um pouco difícil, né? Os encontros foram muito grandes. A Federação Espírita do Estado de São Paulo propôs, a termos de Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FESP, que tem hoje, propôs, né, no terceiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, que se realizou na capital, em 1952, a fusão com a USE. Vamos unir a Federação Espírita com a União da Sociedade Espírita, né? E isso não foi possível. Não houve possibilidade, porque eles achavam que a Federação Espírita queria incluir a União da Sociedade Espírita. Veja, os espíritas brigando em silêncio, cada um por poder, né? E o professor, o comandante Edgar Aragão, que presidia a USE, né, foi afastado. Depois foi afastado da FESP. O que é que ele fez? Ele criou a Aliança Espírita Evangélica. Edgar Aragão, que tinha participado da criação da Federação, da USE, agora ele criou a Aliança Espírita Evangélica com o objetivo de rivalizar com a USE, que ele já tinha se pedido, e rivalizar também com a própria FESP. Quando ele tinha sido presidente da FESP, Federação Espírita, tinha sido presidente da USE, e ele criou uma entidade, a Aliança Espírita Evangélica, para se opor, né? E essa Aliança Evangélica era adepta das obras de Ramatiz, que hoje tem os centros ligados a Ramatiz. Então essa Aliança Espírita Evangélica ainda existe ainda hoje, foi criada também pelo comandante Edgar Aragão. E depois criou-se o primeiro Congresso Educacional Espírita. A USE, 2 meses depois do Congresso Brasileiro de Unificação, que não deu certo, realizou o primeiro Congresso Educacional Espírita, em 49, né? Que era para restaurar o ensinamento espírita, restaurar a verdadeira educação espírita, diretrizes do espiritismo, codificação kardeciana, etc., né? Realizou-se em janeiro de 1949. O secretário desse congresso também era o professor Herculano Pires. Depois desse primeiro Congresso Espírita Brasileiro, de 1800, aí a gente volta à unidade brasileira. Acho que ele chama assim, a unidade máxima do Espiritismo do Brasil é a Federação Espírita Brasileira, FEB, né? Entidade máter, entidade mãe, aquela primeira, né, que deu vida aos demais. E a Federação Espírita Brasileira realizou um congresso Congresso Brasileiro em 1881 e só veio realizar o segundo congresso em 2000.
2007. Veja, porque começaram a pipocar congressos em vários estados brasileiros. Então eu estava esperando fazer congresso de espiritismo, o Rio Grande do Sul fazia, São Paulo fazia no interior, fazia na capital, congressos espíritas sem a unificação. E esse congresso espírita brasileiro, subordinado a uma entidade maior que era a Federação Espírita, só veio ocorrer agora em 2007, o segundo congresso espírita brasileiro. E em 2010, agora recente, o terceiro congresso espírita brasileiro. São os únicos 3 congressos que se registra como tendo sido feitos pela entidade mãe do espiritismo no Brasil, que é a Federação Espírita Brasileira. Entretanto, houve congressos em todos os estados brasileiros, em municípios, em capitais, etc. Por quê? Porque o conjunto de várias entidades, nós temos a USE, União de Sociedade Espírita, Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Liga Espírita do Estado de São Paulo, Aliança Evangélica do Estado de São Paulo. Então, várias entidades trabalhando com as obras de Kardec, mas cada uma tendo a sua própria forma de agir. É por isso que um congresso espírita brasileiro realizado por uma entidade para unificar o espiritismo do Brasil ainda não ocorreu. E o espiritismo trata o quê? Da fraternidade. Irmão, nós temos que ser irmãos, temos que respeitar o outro, perdoar 70 vezes 7, não fazer o seguimento daquilo que naturalmente não quer que o seguimento faça. São ensinamentos espíritas maravilhosos. Mas os seres humanos que estão à testa de entidades, às vezes, têm os seus preconceitos, os seus pruridos. Em silêncio, eles não querem impor, eles fazem discurso pela unificação, mas quando estão sozinhos não querem conversa. Então, hoje há uma silenciosa guerra entre as entidades espíritas. Umas fazem cursos seriados como nós fazemos aqui, para que o indivíduo conheça o espiritismo passo a passo. Né? Não chegue aí falando que vê espírito voando, né? Caveira batendo nos queixos, essas bobagens. Não, o espiritismo é algo sério, que todo mundo aprende, e não precisa ir para a escola. O analfabeto pode aprender espiritismo porque ele ouve. E aliás, se um indivíduo que passa uma vida como analfabeto, ele está passando, segundo a doutrina espírita, por uma aprovação. Às vezes ele tem muito mais sensibilidade do que um doutor com um monte de cursos. É por isso que os espíritos também ensinam o seguinte, que não basta o conhecimento intelectual, os diplomas. É preciso que você tenha essa sensibilidade moral. Moral e intelecto nem sempre estão na mesma altura. Às vezes o indivíduo tem 10 cursos, todo o conhecimento, todas as línguas, mas ele aproveita do seu conhecimento para pisar sobre o outro, para tomar o que o outro tem, para desrespeitar aquele que está mais embaixo. Né? Entretanto, se ele tiver o senso moral elevado, ele vai utilizar o seu conhecimento, ao invés de prejudicar o outro, auxiliar o outro para que ele suba também. Veja que a diferença, o que é moral e o que é intelecto. Então não basta diplomas para você ser uma pessoa boa. Faz necessário que você tenha efetivamente sensibilidade moral. Agora, internacionalmente nós temos tido, só para dar um colorinho final agora, nós já estamos sobre congressos internacionais de espiritismo. Né? O primeiro congresso espírita mundial realizado pela Federação Espírita Brasileira fez um congresso, realizou-se em Brasília, agora em 1995, portanto há 17 anos atrás, foi ontem. Né? Foi o primeiro congresso espírita mundial. O segundo congresso espírita mundial, realizado pela Federação Espírita Portuguesa, né? Em Portugal, Lisboa, em 1998, agora mais recentemente. O terceiro congresso espírita mundial, que foi inaugurado pelo presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor Mazotti, foi em 2001, na cidade de Guatemala, né? Cidade de Guatemala, que fica na Guatemala. O quarto Congresso Espírita Mundial, realizado pela União Espírita Francesa, esse aqui foi a própria França, né? Francesa,
em 2004 na cidade de Paris, na França. Já foi o 4º congresso. O 5º Congresso Espírita Mundial, com apoio da Confederação Espírita Colombiana, em 2007, foi feito para a comemoração dos 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Ela se deu em Cartagena, né, na Colômbia. E o 6º Congresso Espírita Mundial, agora em 2010, que se deu na cidade de Valência, na Espanha. Quer dizer, Espanha, que no século XIX queimou os livros espíritas, né? Agora realizou o Congresso Espírita, quer dizer, que o Espírito se impõe por si mesmo. E o 7º Congresso Espírita, todos nós podemos nos inscrever para ele, porque o 7º Congresso Mundial de Espiritismo será no ano 2013, no ano que vem, em Cuba. Quem quiser visitar Cuba, em Havana, né? É uma oportunidade rara. Então, o que nós vimos nesse nosso contato hoje é justamente um detalhe. Nós temos hoje várias entidades espíritas tratando do mesmo assunto e que, embora digam que tem uma preocupação com a unificação do espiritismo, na verdade, os seus dirigentes querem distância um do outro. Infelizmente, essa é uma realidade. Isso não é falar mal. Para nós, o ideal é que nós tivéssemos somente uma entidade que fosse não somente tida como entidade mãe, entidade máter, como é o caso da FEB, mas que ela tivesse efetivamente ascensão sobre todas as entidades do Brasil, para que nós pudéssemos falar que efetivamente o espírita, ele é irmão dos demais espíritas, ele não precisa se dividir. E essa unificação pode ser feita quando os próprios vamos deixar um pouco de lado a sua vaidade e passarem a ser mais fraternos, que até agora não temos remédio para isso. Muita paz a todos.